Olá. No Brasil, calcula-se que trabalhamos de janeiro a maio só para pagar tributos. Essa é uma situação que, para ser alterada, precisa da participação do Congresso Nacional. Nós vamos conversar agora com o senador João Faustino. Ele é autor de uma proposta de emenda constitucional que pode viabilizar algumas das mudanças necessárias para o país. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço a oportunidade. Gostaria então que o senhor começasse me explicando como viabilizar reforma tributária, tipo do tema que é consenso da necessidade da reforma, no entanto, difícil de ser viabilizada. Eu gostaria de lhe dizer, e aos ouvintes da TV Senado, que essa é uma tarefa intransferível do Congresso Nacional. Nenhum outro poder tem a atribuição de mudar a Constituição, de reformar as leis, senão o próprio Congresso Nacional. Bem, o que nós nos deparamos com três grandes deformações na estrutura do Estado brasileiro. A primeira é a estrutura política. Nós temos um quadro político que é uma desorganização total. Nós não temos fidelidade partidária, não temos o voto distrital, a eleição do deputado é proporcional, não é majoritária. Enfim, nós temos o financiamento de campanha é uma coisa duvidosa, não é? Então, nós temos uma série de problemas que precisam ser resolvidos. E sem a reforma política, que é a primeira de todas, as outras ficam mais difíceis. Por exemplo, um governo que assume, ele tem que ter uma base partidária. Para que essa base partidária se posicione, é preciso que exista fidelidade partidária. O partido apoia o presidente, os seus integrantes devem apoiar o mesmo presidente. O partido é de oposição, os integrantes daquele partido têm que ser de oposição. Não pode ficar no muro, jogando de um lado e do outro. Então, a reforma política é fundamental. Nós temos uma outra deformação, que é a área tributária brasileira. Só para dar um exemplo. A União arrecada volumes estratosféricos de dinheiro. Arrecada muito. Mas as atribuições para a defesa do cidadão, para o apoio ao cidadão, para a assistência ao cidadão, estão lá no município. E o município é cada vez mais pobre. O município não tem como atender as reivindicações, os apelos e as responsabilidades que assume para E os direitos constitucionais que o cidadão tem. E que são de responsabilidade do município. Saúde, educação, etc. Bem, o outro grande problema é a Previdência Social. Senador, acho que antes do senhor entrar na Previdência, eu queria só mais uma perguntinha sobre reforma tributária, então. Porque o senhor tem razão, a divisão entre os entes federativos é um dos problemas. Mas existe aquele que você falou há pouco. Ao cidadão. O programa, a nossa entrevista foi aberta com uma constatação muito apropriada sua, que é o problema da carga tributária que se impõe ao cidadão brasileiro. Você trabalha 5 meses no ano para pagar o tributo à União, aos estados, pouco, aos municípios quase nada. A União, com esse bolo tributário, ela faz o que quer. Vou dar outro exemplo. Agora, quando houve isenção do IPI, que a União isentou as indústrias de recolhimento de IPI, o que aconteceu? O IPI era um componente básico na receita dos municípios pequenos. E que empobreceram, mais desfalcados. E por outro lado também, né, senador, o cidadão não viu investimento em transporte coletivo, que é um drama das cidades a partir do médio porte no Brasil. Não tenha dúvida. É muito carente de transporte coletivo. Eu volto à Previdência, porque é outro calcanhar de Aquiles, é outro problema sério na estrutura do Estado brasileiro. Nós temos que rever o problema, por exemplo, do recolhimento que foi imposto ao aposentado. Isso não é possível. O aposentado que recolheu a vida toda, de um momento para outro, se sentiu obrigado constitucionalmente a recolher aquilo que ele não devia mais, porque já havia contribuído a vida toda. Nós temos que encontrar fórmulas de financiamento da Previdência. Você vê, por exemplo, agora se fala muito no pré-sal, que vai dar uma receita monumental à Petrobras e ao país, que é acionário majoritário da Petrobras. Pois bem,
o Estado brasileiro pode muito bem destinar parte dessa receita para dar uma melhor previdência social àqueles trabalhadores que se aposentaram ou que estão na inatividade. Agora, como fazer isto? Repare bem, Tânia, essa é a grande questão. O senhor está levantando 3 temas que nossos modestos 10 minutos não comportam. Né? Mas eu vou colocar para você, rapidamente, como fazer isso. Primeiro, pela forma do quórum qualificado, isso é emenda, é reforma à Constituição. Tem que mudar a Constituição. Proposta de emenda à Constituição. Para se fazer uma emenda, uma mudança na Constituição, precisa de 3/5 do Senado e da Câmara. É muito consenso para temas tão polêmicos. É muito difícil você ter consenso para esses assuntos. Senador, para não desperdiçar nosso tempo, que realmente está ficando curto, e o distanciamento que um Congresso revisor precisa ter? Como é que o senhor pensa esse distanciamento? Porque reforma política sem distanciamento primeiro parece impossível. É o seguinte, reformar somente e apenas 3 itens. O item tributário, o item político e o previdenciário. Por quanto tempo esse Congresso revisor funcionaria? 6 meses. Nada mais do que os 3 itens. Nada mais do que os 3 itens. Porque se você for para o quórum de 3/5, você tem que abrir o governo. Se for interesse do governo, fazer a reforma. Fazer concessões, às vezes, absurdas, desnecessárias, a parlamentares. E são temas de longo prazo. Então, como você faz com uma Assembleia Constituinte, a metade mais um, o quórum para aprovação é metade mais um, das 2 casas, você tem, depois se promove uma ampla discussão com a sociedade sobre esses temas. 6 meses para ter temas tão nevrálgicos, 6 meses é um tempo suficiente? Porque são temas bem centrados, bem específicos, onde a sociedade já dispõe, inclusive, de propostas sobre esses temas. Nós já sabemos o que devemos fazer no plano político, nós sabemos. Mas, senador, como é que um Congresso revisor vai se livrar do problema de não ter distanciamento? Porque mexer na reforma política, o grande desafio é esse, não é? Sim, claro, mas se você tem que se discutir. Elege um grupo único exclusivamente para essa tarefa, você não tem mais distanciamento? Não, porque você vai trazer a sociedade para dentro do debate. Entendi. Você não vai fazer isso dentro de 4 paredes. Numa sala fechada. Você vai trazer todos os segmentos da sociedade. E é importante que o Congresso esteja sintonizado, verdadeiramente sintonizado, com as entidades representativas da sociedade, para a discussão desses temas. Como é que o senhor vê a aceitação dessa proposta aqui na casa? Olha, é um tema polêmico. Tem quem diga que é golpe, porque se vai mudar a Constituição sem os 3/5. Tem quem defenda por necessidade absoluta para que se modernize o Estado brasileiro. Nós não podemos continuar com um Estado arcaico, inoperante, burocrático. Desculpe interromper o senhor, mas a sua proposta já prevê que a próxima legislatura, os parlamentares que tomarem posse no início de 2011 farão parte desse Congresso revisor? O Congresso será transformado, as 2 casas se transformarão em Congresso revisor, durante um período de 6 meses, sem prejuízo das atividades normais, quer do Senado Federal, quer da Câmara dos Deputados. Mas, além dessas atividades normais das 2 casas, teremos um outro fórum, um outro plenário que tratará desta reforma, da reforma desses 3 temas. Somente assim, Tânia, teremos condições de modernizar o Estado brasileiro. Do contrário, nós teremos educação de péssima qualidade, nós teremos corrupção no plano político, teremos distorções profundas na representação popular. Preciso que se faça exatamente isso que estou lhe falando. E o fato do eleitor não ter tido consciência, por exemplo, que ao ir às urnas, agora em outubro de 2010, estava elegendo o grupo que iria alterar 3 temas tão viscerais da nossa Constituição. O senhor acha que isso é um ponto de resistência do projeto? Eu acredito que não, porque a sociedade quer isto. Entendi. Se fosse algo que viesse trazer prejuízos para o cidadão, para a própria sociedade, mas são reformas essenciais à vida do Estado brasileiro. Senador, então eu convido o senhor, quando apresentar a proposta, a vir de novo conversar conosco. Com o maior prazer. Agora, infelizmente, nosso tema está esgotado, mas deu para a gente entender a proposta do senador João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte, que está oferecendo uma oportunidade para o Congresso rever 3
temas fundamentais para o funcionamento do país. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. Continue conosco.